Boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui tomando chimarrãozinho. E nesse vídeo, eu estava hoje assim pensando, poxa, não entreguei mais nenhum panfletos, não falei mais de Jesus. Hoje à tarde eu até fiz um vídeo lavando um tapete, se quiser, tem um vídeo aí no canal. Mas a qualidade do som ficou péssima. Espero que desse vídeo fique melhor, porque eu estou usando o próprio microfone do celular. Então é assim, né? Poxa, não falei mais de Jesus, não entreguei mais panfletos. Vou fazer um vídeo, já que eu tô aí na ativa de novo no meu canal, né? No nosso canal. Então, já deixa seu like aí. No vídeo de hoje eu vou trazer uma pregação muito interessante. Vamos, sem mais delongas, entrar no assunto, né? Que eu falei para vocês que eu queria fazer uma pregação sobre a volta de Jesus, porque é um tema muito recorrente nos nossos dias, não é verdade? Então, antes de abrir a Bíblia, a minha já está aberta aqui, mas é modo de dizer, antes de darmos início ao estudo e ler os versículos propriamente dito, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus amado, nosso Salvador Jesus, nós leremos agora uma passagem, Senhor, que fala exatamente sobre isso, sobre a tua volta, né? Eu vou abordar esse tema aqui e que o teu Espírito Santo se faça presente para que a gente possa compreender e sair diferentes dessa pregação, e que não seja eu que fale, mas seja o teu Espírito Santo que me use. Em nome de Jesus, amém. O versículo, o texto em questão se encontra em João, Evangelho de João, no versículo, nós podemos ler do versículo 28 em diante, até o 30, que nestes três versículos, 28, 29 e 30, ele está ali na minha Bíblia, que é a Bíblia Almeida, Revista e Atualizada. Esses três versículos estão colocados assim, especialmente com o subtítulo A Morte de Jesus. Então vamos ler, do 28 em diante. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caliço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Tudo que eu li agora é só para a gente poder se familiarizar com o que eu vou dizer, né? Ali diz uma frase muito importante, que, se eu não me engano, é só no Evangelho de João que aparece. Eu procurei agora rapidamente e não encontrei nos outros evangelhos, que é a frase está consumado, né? Nos outros evangelhos diz o seguinte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, umas frases em hebraico aí, que significa o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Mas neste do Evangelho de João está escrito: está consumado.
essa palavra está consumado, ela deveria ser traduzida como está pago. Está pago. E porque a frase é a seguinte: o Evangelho de João foi escrito em grego e a frase é tetelestai, tetelestai, que faz muito mais sentido ser traduzida como está pago. Tetelestai é uma frase muito comum, era uma frase comumente usada naquela época, né, para dizer que alguma coisa estava paga, uma dívida que tinha encerrado ali e tal. Mas resolveram colocar está consumado porque não deixa de fazer sentido também. Mas vamos analisar a questão do que Jesus fez por nós, né? Ele pagou o preço, tá certo? É uma coisa, essa é um tipo de coisa que a gente tem que refletir muito para poder entender. Eu já refleti muito sobre isso e ainda procuro entender cada vez mais e mais, né? Essa questão, né? Essa questão de Jesus ter morrido por nós. E agora nos nossos dias, aonde os eventos finais estão se cumprindo, né? A gente ouve. Eu até vou ler aqui para vocês uma passagem, porque me veio agora na mente que é muito chocante. Muito chocante. Está em Mateus 24. Muito chocante realmente. Presta atenção nessas palavras. Aqui, ó. Só deixa eu ver aqui o versículo. Está no versículo 6. Mateus 24, 6. Que diz o seguinte: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Poxa, nos nossos dias, vamos parar por aí, mas o capítulo 24 de Mateus fala sobre, né, a questão da Jesus faz uma... Ele depois de fazer esse sermão todo sobre o sermão profético, é chamado, né, sobre a destruição de Jerusalém, que também ele faz um paralelo com a destruição de Jerusalém com a destruição do mundo. Jerusalém no ano 70 depois da sua morte, né, por isso o ano 70 da nossa era, ele foi destruída, Jerusalém inteira foi destruída e tudo mais, né? E ele faz um paralelo com a destruição de Jerusalém, com a destruição do mundo. E daí ele fala várias coisas, né? Fala várias coisas. E ele fala a parábola da figueira, né? Aprendeis, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus figos começam a dar fruto, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, quando vocês verem todas essas coisas começarem a acontecer, sabeis que está próximo o fim. Ele diz, né? Aprendeis a parábola, né? Essa parábola a gente deve entender que o fim está próximo, entendeu? O fim está muito, 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 muito próximo. Vocês viram o que eu acabei de ler ali, né? Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome,
peste, terremoto em todos os lugares, e o amor de muitos esfriará, e ele fala um monte de coisa, né? Então, é isso, é apenas para a gente refletir um pouco, tá bom? A gente refletir um pouco e tomar a decisão do lado do bem, né? Do lado do bem. Porque o mal, ele tem a aparência de bem. O mal, ele tem a aparência de coisa boa. Tá certo? Mas é só aparência. O bem é bem, o bem é bom e pronto. O mal, o mal é mal, mas parece bom. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado. Devemos ter em vista o sacrifício de Jesus, né? Quando ele disse está consumado, quando ele disse está pago, ele pagou o preço por nós. Então, não sejamos ingratos, né? Não sejamos ingratos, porque ele pagou o preço, sabe? O que nós precisamos fazer afinal? Existe alguma dívida que a gente tem? Não, nós não temos dívida nenhuma. Jesus pagou o preço por nós. Nós só precisamos, né, andar nessa graça, nessa fé, um dia de cada vez, sem perder a esperança, sem... Você já viu um redemoinho na água? A gente não pode ficar chegando perto daquele redemoinho, né? A gente tem que sempre nadar para longe desse redemoinho. E a gente é puxado diariamente, mas a gente nada para longe, nada para longe. É só isso. É isso aí que eu queria dividir com vocês. Tá bom? Então se vocês gostaram, deixe seu like e compartilhe esse vídeo aí. Até a próxima aí, pessoal. Valeu!